as aulas que tratam acerca da hermenêutica bíblica, tá certo? A interpretação dos textos sagrados. Então vamos ver aí quais são as regras que orientam a boa interpretação dos textos sagrados, a fim de que possamos evitar a todo custo as manipulações que levam a um falso entendimento acerca dos textos. Então vemos aí que muitas seitas, muitos aproveitadores, lançando mão de falsas interpretações acerca dos textos, conseguem construir conhecimentos heréticos, conseguem coagir o povo, e levar diversas pessoas a serem vinculados à sua forma errônea de entendimento acerca do texto bíblico. Isso porque não respeitam as regras de interpretação e, com má intenção, acabam conduzindo essas pessoas a um falso entendimento acerca dos textos sagrados. Então, muitos dos equívocos, muitos dos erros que têm sido cometidos em muitos grupos religiosos são decorrentes da ignorância em relação às regras de interpretação. Se houvesse mais conhecimento acerca das regras, haveria mais proteção em relação a evitar manipulações, evitar falso entendimento, evitar heresias, tá certo? E haveria muito mais respeito em relação aos textos, mais entendimento do texto e melhor proveito para todos aqueles que buscam conhecimento acerca das páginas das Santas Escrituras. Então, a hermenêutica torna-se uma ciência fundamental no sentido em que ela conduz, ela orienta uma boa, uma clara, objetiva interpretação dos textos de acordo com aquilo que eles dizem de fato e não de acordo com o que diversas pessoas pretendem encontrar ali, muitas das vezes manipulando o seu significado, usando para isso de muitos subterfúgios. Então o hermeneuta, ele busca sempre se livrar dessas práticas e ele busca sempre a verdade do texto sagrado. Aspectos gerais da hermenêutica. Hermenêutica, o termo hermenêutica provém do verbo grego hermeneuei, conforme está aí, hermeneuei, e significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir, que tem sido um termo mais moderno. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Alguns defendem que o termo deriva do nome do deus da mitologia grega Hermes. Então ela toma emprestado esse nome desse deus da mitologia grega, deus Hermes. O mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuem a origem da linguagem e da escrita, considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano. O certo é que este termo originalmente exprimia a compreensão e a exposição de uma sentença dos deuses, a qual precisa de uma interpretação para ser aprendida corretamente. Encontra-se desde os meados do século XVII e XVIII o uso do termo no sentido de uma interpretação, tá certo? Uma interpretação correta e objetiva da Bíblia. Spinoza é um dos precursores da hermenêutica bíblica. Inclusive, Spinoza, no seu trabalho de precursor, dessa ciência da hermenêutica, ele, na verdade, obteve muitos problemas para si, de tal modo que foi excluído do grupo de judeus a qual pertencia, porque ele é judeu, foi excluído de frequentar as sinagogas e de participar do grupo no qual estava inserido, porque ele começou a introduzir regras gramaticais de interpretação com relação à leitura do Antigo Testamento, com relação ao ensino do Antigo Testamento. Então, ele inserindo essas regras gramaticais, ele passou a limitar as possibilidades de interpretação, dando então uma interpretação mais técnica, uma interpretação com pressuposto científico. E isso entrou em choque com o tipo de teologia praticada pelos rabinos da época, que buscavam interpretações ao seu bel prazer, vamos dizer assim, não tão desconexos da realidade do entendimento bíblico, mas obtinham daquele texto diversos pontos de vista, diversas interpretações diferentes, a partir da intenção com que eles liam aquelas páginas, aqueles textos. E Spinoza passou a limitar essa atuação, estabelecendo regras de interpretação, regras de hermenêutica. Com isso entrando em choque com as lideranças da época e sendo excluído por eles da comunhão deste grupo, ao qual pertencia.
Então vemos aí no exemplo de Spinoza já alguns dos riscos da prática da hermenêutica. Se o hermeneuta é sincero na sua prática de interpretação do texto sagrado, se ele é honesto na sua interpretação, ele pode vir a ter conflitos, a ter problemas com algumas pessoas que pretendiam ter a liberdade total de manipular aqueles textos conforme os seus interesses. Então vemos aí um entendimento preliminar acerca do que é a prática da hermenêutica. Então, conforme é dito aí nesse quadro que colocamos, o termo hermenêutica, ele busca sua origem nesse personagem mitológico chamado Hermes. E o interesse não é tratar acerca deste mito, porque, como já é bem conhecido até dos próprios gregos que conviviam com ele, é um mito, está desprovido de verdade, está desprovido de verdade objetiva, né, de plano de realidade. Ele está no plano do mito apenas. Agora, este mito expressa uma realidade, ele expressa vamos dizer assim, ele simboliza, né? Ele dá um certo sentido a esta prática. Então, do que fala esse mito? Qual era a prática desse Hermes? Era captar a mensagem do divino, né, dos deuses, e esta mensagem dos deuses precisava ser comunicada ao ser humano. Então, uma vez que os deuses estão num plano superior, em condições bastante superiores aos seres humanos, a sua linguagem também está num nível, está num patamar superior. Com isso, os seres humanos não têm acesso direto a esta mensagem. É aí onde surge a figura do Hermes. O Hermes tem conhecimento do mundo divino, ele conhece, ele entende, ele consegue absorver aquela mensagem e consegue interpretar essa mensagem de tal modo que possa ser compreendido pelos seres humanos. Então esse mito, ele fala acerca deste personagem, e esse personagem presta então o seu nome e o seu significado a esta prática, a prática do hermeneuta. A pessoa que, com os recursos necessários, compreende o texto na sua complexidade, no seu significado, e traz então o entendimento da realidade daquela mensagem. Ou seja, ele faz a ponte, estabelece o elo entre aquele que comunica e aquele que precisa ouvir esta comunicação, tornando possível o seu entendimento. Tá certo? Então a única coisa que interessa para que estejamos guardando acerca do Hermes é simplesmente essa característica da pessoa que tem compromisso, a pessoa que tem honestidade em relação à mensagem, que tem o empenho em compreender a mensagem na sua realidade, naquilo que ela fala, na sua verdade, e tornar esta verdade cognoscível, vamos dizer assim, tornar ela possível de compreensão, para que as pessoas que estão afastadas daquela realidade possam mesmo assim ter acesso a ela. O hermeneuta torna possível o acesso à mensagem, tá certo? Aquilo que tem que ser comunicado. Então é daí onde surge esse nome, é daí onde toma emprestado esse termo. Não da questão mitológica, que tem que ser deixada, tem que ser esquecida, vamos dizer assim. Não tem tanta importância. Mas sim a questão do significado, é aí onde ganha importância. A questão do significado. O significado é profundo e é bastante importante. O significado da função desse personagem. Tornar a mensagem compreensível. Então, quando o hermeneuta toma consciência do seu papel, da seriedade do seu papel, qual é a sua missão, ele vai então desempenhar esta missão, desempenhar esse papel de forma bastante importante e de forma bastante comprometida. Ele tem compromisso com a verdade. A definição, conforme a apostila diz, o termo hermenêutica vem do grego hermeneutikos, que significa interpretação ou arte de interpretar. O vocábulo grego hermeneutes significa intérprete. Essa palavra deriva-se do nome Hermes, que era tido como mensageiro divino, intérprete dos deuses, e que também era deus da eloquência, que os romanos chamavam Mercúrio. Então havia essa ligação entre o deus Hermes da cultura grega e o deus Mercúrio da cultura romana. Então é bem sabido que o mundo grego foi dominado pelo Império Romano,
só que os romanos adotaram para si muito da cultura grega. Então havia um intercâmbio, vamos dizer assim, entre as deidades da cultura grega com outros deuses da cultura romana. Então pode-se fazer uma conexão entre Hermes e Mercúrio. E é interessante, né, já falando sobre Spinoza, vermos que essa questão aí de Hermes e de Mercúrio está relacionada com o contexto bíblico. Quando, por exemplo, Paulo e Barnabé, pregando em cidades de cultura grega, da greco-romana, ao pregarem e ao Senhor Jesus realizar milagres por meio deles, a população vendo aqueles sinais, não tendo conhecimento do Deus verdadeiro, eles tomam aqueles dois personagens por Mercúrio e Júpiter. Então dizem que Paulo é Mercúrio e que Barnabé é Júpiter. E ao qualificar Paulo como Mercúrio, há um significado muito profundo nisso. Por que atribuir a Paulo essa deidade? Dizer que Paulo era o Mercúrio na situação e Barnabé era Júpiter. Temos aí, por exemplo, na figura de Júpiter, é o deus principal do panteão romano, que é equivalente ao Zeus do panteão grego. Temos aí figuras distantes da sociedade, figuras incomunicáveis, né? Figuras que não estavam interagindo com os seres humanos. E aí, de repente, na situação, quem estava pregando era Paulo, conforme o texto bíblico nos diz. E Barnabé não estava necessariamente comunicando a eles, apesar de estar presente e os dois e o Senhor Jesus operar milagres por meio dos dois. Então o povo leu aquele quadro como sendo Barnabé aquele ser incomunicável, né, Júpiter, e Mercúrio aquele ser que tornava a mensagem de Júpiter inteligível, que comunicava às pessoas. Então tomaram Paulo por Mercúrio, o mesmo Hermes. Então já a questão da hermenêutica sendo aplicada a Paulo, só que de uma forma, claro, equivocada, de uma forma errônea. Tanto que os dois apóstolos rasgaram suas vestes, se jogaram no meio do povo e disseram que eles não são deuses, eles estão ali para pregar acerca do Senhor Jesus, este sim, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Mas então quando fazem essa afirmação, são acusados pelos sacerdotes dessa religião pagã e são açoitados, né, são espancados quase que até a morte. Mas perseveraram na pregação da palavra de Deus, e hoje o hermeneuta realiza a tarefa que Paulo estava realizando, tornar a mensagem inteligível, tornar a mensagem clara, né, e compromisso com a fidelidade à verdade das Escrituras Sagradas. Então é daí onde deriva-se a questão do hermeneuta, tá? E do Hermes. E aí dentro da questão da hermenêutica temos pelo menos duas características muito importantes dessa prática. Temos a característica da hermenêutica enquanto ciência e enquanto arte. Enquanto ciência, podemos dizer que a hermenêutica ela tem regras, e regras bastante rígidas. Por exemplo, a questão das regras gramaticais. Vamos ver aí quando uma das ferramentas utilizadas pela hermenêutica é a filologia, que analisa o texto. Aí vamos ver os léxicos que tratam da língua hebraica e aramaica e o léxico que trata da língua grega. E vamos ver as análises textuais, que estão submetidas a regras bastante rígidas. Então, dentro desse aspecto da hermenêutica, vemos a hermenêutica enquanto ciência. A hermenêutica enquanto ciência tem regras e é necessário que essas regras sejam respeitadas. Pense numa casa, numa empresa, numa igreja desprovida de regras, onde qualquer pessoa entra, faz o que quiser, modifica o ambiente, fala o que quiser, prega o que quiser, trabalha, não trabalha, faz conforme lhe der na telha. Será que esses ambientes, seja a empresa, seja a casa, seja a igreja, iam permanecer? Iam ser sustentados num mundo sem regras, numa total anarquia? Com certeza não. Iam ser rapidamente destruídos. Agora pense com relação às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas sendo manipuladas, sendo usada, entregue na mão de diversos tipos de pessoas, com N interesses, sem que haja qualquer regra de interpretação. Pense nos prejuízos que podem ser causados à sociedade. A palavra de Deus, nela há poder para levantar um homem da sarjeta e fazer ele se assentar no meio dos príncipes, como diz mesmo a Escritura. Mas também tem poder para levar à decadência, quando usada de forma incorreta. Com isso vemos, por exemplo, as grandes mortandades, né? Vemos aí as guerras, vemos aí os assassinatos, as perseguições que foram empreendidas
com suposta base bíblica, né, quando na verdade era simplesmente a manipulação de determinado grupo ou até de determinado indivíduo que pretendia simplesmente esconder suas ações debaixo de uma pretensa autorização por parte da Escritura Sagrada, quando na verdade era simplesmente interpretação incorreta, era simplesmente manipulação para atender aos seus interesses. Com isso vemos, por exemplo, grupos hereges que causaram e causam muito prejuízo à sociedade hoje. Vide aí as testemunhas de Jeová, que profetizaram por várias vezes, que analisaram os textos sagrados e manipularam a interpretação e levaram muitas pessoas a acreditar que Jesus viria em tal data, né, dizendo eles que haviam achado uma forma de calcular a vinda de Cristo. Quantas pessoas não deixaram seus empregos, quantas pessoas não deixaram seus cursos de faculdade, não venderam seus bens e se reuniram junto com este grupo para aguardar então a vinda e foram frustrados ao ver que aquilo não se concretizou. Quem está errado aí não é a palavra de Deus, mas sim o grupo que manipulou a palavra de forma incorreta e não respeitou as regras de interpretação, mas leu na Bíblia o que quis ler ao seu bel prazer. E aí temos a Adventistas do Sétimo Dia, que também entrou em tais práticas. Vemos até hoje o Testemunho de Jeová com outras aberrações de interpretação. Tudo isso decorrente de desrespeito às normas de interpretação do texto sagrado e principalmente manipulação para que ela atenda aos seus interesses. Vemos aí muitas igrejas dentro do grupo dos neopentecostais pregando a teologia da prosperidade, levando pessoas a vender tudo que tem e entregar no altar, tentando manipular Deus, tentando barganhar com Deus. Tudo isso decorrente de uma interpretação manipulada. Grupos que estão enriquecendo a si mesmos, pastores que estão enriquecendo seus erários em cima da ingenuidade de muitas pessoas. Se elas conhecessem a Bíblia Sagrada tal qual ela é, não se deixariam manipular por tais pessoas. Por isso a seriedade do estudo da hermenêutica bíblica. A hermenêutica enquanto ciência tem regras específicas, rígidas, mas a hermenêutica enquanto arte tem liberdade interpretativa. Então, por exemplo, o hermeneuta vai analisar personagens que estão em época distante da nossa, que estão em contexto social diferente do nosso, tá certo? E que estão dentro de um âmbito social, né, um âmbito espiritual também, diferenciado do nosso. Por isso, este homem tem que ser analisado de acordo com a sua época. Então, a sua afirmativa, né, aquilo que foi dito através que foi escrito, né, dos seus ditos, das suas palavras, das suas ações, tem que ser analisado de acordo com a sua época e reinterpretado para que o homem da nossa época possa captar o significado da mensagem, respeitando a situação em que ela foi pronunciada, a situação em que ela foi vivenciada. Por isso a hermenêutica tem regras rígidas de interpretação textual, mas tem regras maleáveis, né, possibilidades de interpretação mais livre para, por exemplo, a interpretar a alta crítica textual, por exemplo, que analisa o contexto histórico e gramatical, tá certo? Então ela analisa esses personagens, aquilo que eles falaram, aquilo que eles fizeram, aquilo que se escreveu acerca deles, de acordo com o seu contexto e com a sua época. Então a hermenêutica tem o lado ciência, mas também tem o lado arte. Divisão da hermenêutica. Em teoria, podemos dividir a hermenêutica em duas subcategorias: a hermenêutica geral e a especial. Por hermenêutica geral, referimos-nos ao estudo das regras que regem a interpretação do texto inteiro. Nesse estudo são incluídos os tópicos das análises histórico-cultural, léxico-sintática, contextual e teológica. E por hermenêutica especial, nos referimos ao estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos, como parábolas, alegorias, tipos, profecia e etc. Então, vemos aí as diversos campos de atuação da hermenêutica. Então, dentre os objetivos do hermeneuta, temos preservar a fidelidade ao texto, tá certo? O hermeneuta não é fiel a uma determinada denominação, ele não é fiel a um postulado teológico, ele não é fiel a um determinado grupo, ele é fiel ao texto. Ele tem um compromisso muito sério com o texto. Então, muitas das vezes, um grupo adota determinada prática
e essa prática é válida nesse grupo, mas não necessariamente ela é respaldada pelo texto. Então a hermenêutica tem que ter bastante sinceridade, bastante coragem para continuar sendo fiel ao texto, daquilo que ele diz, daquilo que o autor disse, da intenção do que ele estava falando, tá certo? Nos objetivos que ele tinha. Então ele tem que elucidar esse texto sendo fiel àquilo que ele está dizendo, sem mesclar ele, sem inserir nele coisas que sejam estranhas àquilo que ele disse, tá certo? Coisas que sejam exteriores àquilo que está contido dentro daquela palavra, dentro daquela verdade. Tem que ter capacidade de interpretação, e essa capacidade deriva-se de alguns recursos. Então existem recursos humanos e recurso espiritual. No sentido do recurso espiritual, temos o compromisso do hermeneuta e a fé dele no Deus que inspirou a Escritura Sagrada. Se ele não tiver a fé, se ele não compartilhar a fé que estava presente nos autores, que levou esse texto a existir, uma vez que esse texto é canônico e inspirado, ele vai falhar na sua missão, porque ele vai estar destoando daquilo que o texto está dizendo. Ele não vai alcançar o nível, a profundidade suficiente, porque o texto foi inspirado por Deus, o texto é canônico. Então ele tem que partilhar do mesmo espírito, ele tem que partilhar do mesmo nível espiritual, para que ele possa também ler aquele texto e compreender naquilo que ele está dizendo. Capacidade de interpretação no sentido espiritual e no sentido científico, usar das ferramentas necessárias. Nós vamos ver as ferramentas à disposição da hermenêutica para proceder com a interpretação dos textos bíblicos e obter dele o significado, de acordo com aquilo que ele diz, de acordo com aquilo que ele pretende, tá certo? Então vemos aí a hermenêutica com uma grande caixa de ferramentas, e cada ferramenta tem que ser aplicada da sua forma correta. Quando o hermeneuta sabe usar bem as ferramentas, ele realiza uma boa exegese do texto e traz à tona o significado, traz à tona a mensagem tal qual ela está afirmando, tal qual ela está dizendo. Possibilidade de compreensão é o objetivo geral da hermenêutica. A exegese traz o significado e a hermenêutica contextualiza o significado, dá sentido àquilo. Com a exegese ele extrai o significado de dentro do texto. Com a hermenêutica ele aplica o significado ao contexto no âmbito geral. O objetivo da hermenêutica. O objetivo da hermenêutica é levar a fidelidade do texto, não usando de subterfúgio na interpretação do mesmo, e nem usar de engano diante do povo, tá certo? Falseando o texto, modificando o texto, omitindo o texto. O que temos muitas das vezes, além da questão das seitas que manipulam o texto, como o Testemunho de Jeová, através da torre de vigia, que imprime aquelas bíblias adulteradas, adulteraram o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eles dizem, no princípio estava com Deus, e o Verbo era um Deus, inserindo esse termo, um Deus entre colchetes, que é uma coisa completamente estranha ao texto. Não está presente nos originais, não está presente em nenhuma das cópias dos originais. É simplesmente uma inserção criminosa. É algo inserido ali por um grupo despudorado, que não respeita a verdade do texto sagrado. E com certeza vai sofrer as consequências por isso. Tá certo? Então você que está se relacionando, busque a verdade acerca disso. Tome muito cuidado, porque é o mesmo texto sagrado que diz que aquele que acrescentar algo, será acrescentado a ele as pragas que estão contidas neste livro. O hermeneuta tem que ter muita seriedade para não acrescentar e não tirar nada daquilo que faz parte do texto sagrado. Então, esse é o objetivo da hermenêutica, fidelidade ao texto, não há grupos, não há lideranças, tá certo? Nem há postulados teológicos, não, fidelidade ao texto, na sua verdade, naquilo que ele diz e naquilo que ele não diz. A Bíblia tem que ser respeitada naquilo que ela fala e também tem que ser respeitada naquilo que ela cala. Naquilo que a Bíblia se calou, ela não falou acerca daquilo, é porque não é interesse dela e ela não será obrigada a dar respaldo
a afirmações que são estranhas às suas declarações. O hermeneuta vai dizer, a Bíblia falou acerca disso, a Bíblia não falou acerca disso. Naquilo que ela falou, sejamos objetivos e tenhamos compromisso naquilo que ela falou. Aquilo que ela não falou, tenhamos também o compromisso e a seriedade de dizer, a Bíblia não trata acerca disso, tá certo? Sua importância. A primeira doutrina que todo pregador deve conhecer é a hermenêutica, porque é com ela e com o Espírito Santo quem dá ao pregador a capacidade para interpretar o texto sagrado. Entretanto, quantos pregadores há que nem de nome conhecem? O que é, pois, a hermenêutica? É a arte de interpretar texto, responde o dicionário. Então vemos aí que se os líderes, se os professores, se os pregadores, né, tantos pregadores nas rádios, falando tanta besteira, né, falando tanta bobagem, interpretando de formas absurdas, manipulando o texto a seus interesses, se eles tivessem compromisso com a hermenêutica séria, com a hermenêutica comprometida com a verdade, teremos menos problemas, teremos menos heresias, teremos menos movimentos aí prejudiciais à sociedade, prejudiciais ao evangelho, né? Falseando a verdade, manipulando o povo, enriquecendo a custa do povo, ou levando o povo a adotar tipo de cultos estranhos à verdade bíblica, ou omitindo questões bíblicas, como por exemplo, temos muitos grupos hoje que o problema deles não é nem a questão herética, mas é a questão da omissão. Então eles pregam somente o que interessa, eles selecionam os poucos textos bíblicos que são interessantes à sua mensagem, aos propósitos daquele grupo, daquela igreja, e omitem os demais, né? Existem alguns púlpitos aí que jamais vão mencionar o texto onde Paulo diz que nu viemos a esse mundo e nu sairemos dele, né? Que temos que nos contentar com aquilo que temos. Se temos casa, comida e roupa, estejamos felizes com isso. Então existem igrejas que jamais vão pregar acerca disso, vão mencionar esse texto, porque ele está em desacordo com os propósitos, os objetivos eleitos pelaquela igreja, por aquele grupo, né? Então acaba sendo um erro pela omissão, e esse erro também é grave. Então que nós busquemos evitar esse tipo de erro. Temos fidelidade ao texto e temos compromisso com a totalidade do texto, a Bíblia na íntegra, a pregação bíblica, o ensino bíblico na sua íntegra, tá certo? Sua necessidade. Temos percebido muitas pessoas lamentando por não entender os trechos bíblicos. Aí, dentre os problemas elencados aqui, temos a Bíblia foi escrita numa época muito distante da nossa, num estágio civilizatório diferente do atual. Também a cultura da maioria dos textos bíblicos não corresponde à nossa cultura ocidental. E outra, a grande distância que nos separa do texto do período bíblico também é causa para o nosso principal desconhecimento de uma série de grupos como fariseus, saduceus, zelotes, samaritanos, etc. Então, dentre essas dificuldades levantadas, temos aí a chave para entender, por exemplo, porque muitas pessoas têm se afastado do texto bíblico. Né? Não somente por isso, na verdade, muitas pessoas têm se afastado do texto bíblico por mera preguiça, falta de compromisso, falta de comprometimento com Deus e com a sua palavra. Então eu me recordo de um vídeo que vi do Portas Abertas, em que um traficante de Bíblias conseguiu entrar com uma mala cheia de Bíblias em território chinês, e ele entrega numa igreja escondida, né? Uma igreja que as pessoas cultuavam a Deus escondidos por causa da perseguição do Estado, né? Perseguição de Gog e Magog sobre eles. Então, ao entregar essas Bíblias, o povo, as pessoas, né, os irmãos ali daquela igreja, ao abrirem aquela mala e virem que há Bíblias ali, eles voam sobre as Bíblias e agarram-se a elas e rolam no chão e choram com as suas Bíblias, né, agarrando suas Bíblias. E isso me mostrou que existem pessoas que valorizam a palavra de Deus. Existem pessoas que estão sedentas pela palavra. Então o que temos muitas das vezes na nossa sociedade, com o padrão de vida que temos, com as regalias, com o conforto que temos, não que isso é mal, mas acaba nos levando a uma certa preguiça, acaba nos levando a uma certa mediocridade, no sentido de não buscar mais, não querer mais, não se aprofundar mais, estar satisfeito com pouco, estar satisfeito com o básico, o mínimo.
E aí isso decorre do fato de muitas das vezes estarmos substituindo questões importantes em relação ao mundo espiritual, em relação à Escritura Sagrada, por divertimento, por distração, por espetáculo, show, né, e diversos outros tipos de regalias que fazem parte da nossa vida, né, da nossa sociedade ocidental. Então o que acontece? Muitas das vezes a questão é essa. A questão às vezes é uma irresponsabilidade em relação a tudo aquilo que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer. Mas também existem esses problemas. O problema da Bíblia ter sido escrita numa época muito distante da nossa, numa civilização muito diferente da nossa, numa questão de uma cultura muito diferente. Então as práticas dessa cultura acabam sendo estranhas para nós. Por exemplo, os casamentos conforme são descritos para nós ali no Deuteronômio, né? Casamentos arranjados, por exemplo, para a nossa sociedade acaba sendo um escândalo. Então alguém que leia acerca disso acaba por se escandalizar com essa prática. Só que na verdade essa situação da pessoa se escandalizar em relação a isso decorre na verdade de uma ignorância dela, ao não se colocar na sua época e procurar de uma forma com uma certa empatia, vamos dizer assim, com uma certa empatia, transportar-se para o ambiente daquele personagem na sua época, na sua cultura. Então dentro da sua época, da sua cultura, do seu momento histórico, aquilo era o melhor que havia, uma segurança para o lar, uma segurança matrimonial, uma segurança para a família. Então, de acordo com a sua época, aquilo era o melhor que havia, a melhor prática que poderia ser adotada, o que não encaixa com os padrões da nossa época. Mas aí nós que temos que ter o entendimento de que aquele personagem tem que ser lido respeitando-se a sua época, respeitando-se o seu momento histórico, e é nós que temos que respeitá-lo, tá certo? E aí, desse contexto, algo vai ser interessante para nós, algo vai ser importante, vai ser atemporal. Por exemplo, o que? A importância do matrimônio, a importância da segurança na família, a seriedade com que se tem que escolher uma pessoa que vai dividir a sua história com você. Então o que acontece? O valor matrimonial é atemporal, ele vai ser transportado, transmitido daquela época, dentro daquele contexto social específico, para o nosso contexto, respeitando o nosso contexto social, mas valorizando ainda assim o matrimônio, tá certo? Dentro do nosso padrão de vida. Então o que acontece? Essa passagem, essa transformação, essa reinterpretação, de acordo com a nova sociedade, é que tem que ser feita por meio das ferramentas necessárias e suficientes para isso. Então a hermenêutica auxilia essa conexão entre o leitor e o texto, ao explicar para o leitor qual é a situação do texto, em que mundo que o texto foi construído. E aí você, através, por exemplo, da autocrítica textual, que muitas das vezes nós acabamos associando ela só ao liberalismo, mas é um erro. A autocrítica textual é uma ferramenta útil. Nós podemos analisar o contexto histórico em que aquele texto nasceu, e com isso ver por que aquele personagem se comporta daquele jeito, por que ele age daquela maneira, porque Sara entregou a sua serva para Abraão ter um filho com ela. Isso para nós hoje é um escândalo, mas para aquela época era um contrato social que havia, era vamos dizer assim, uma lei consuetudinária, né? Era um código de costumes vigentes na época, e era tranquilo para eles, não havia problemas para eles. Houve um problema para Abraão porque Deus havia firmado um novo pacto com ele. Com isso Abraão estava quebrando esse pacto com Deus. Mas para Sara aquilo era completamente tranquilo, era do contexto do mundo dela. Então o que acontece? O leitor de hoje é que tem que entender o personagem dentro da sua situação, porque o personagem que está vivenciando essa época não está preocupado conosco, nós não existimos para ele. Ele que está existindo para nós através desse tesouro sagrado que é a Bíblia Sagrada, que traz para nós esses personagens e como eles viveram. Nós é que temos que entender ele através das ferramentas necessárias. É esse o papel da hermenêutica, fazer esta ponte, para que nós possamos compreender tudo isso, e a Bíblia então se mostre para nós em toda a sua grandeza. A Bíblia se mostre para nós em toda a sua mensagem majestosa e a sua mensagem profunda, tá certo? A sua mensagem necessária. Então, quanto mais recursos, mais você obtém.
como por exemplo você vai extrair algo, né? Você tem uma azeitona, tem uma plantação de oliva, você vai extrair o azeite. Se você não tiver as ferramentas suficientes, você vai ter algo daquela azeitona, mas você não vai ter o máximo que você podia ter. Então, quanto mais ferramentas e melhores forem elas, mais você extrai daquele produto o melhor dele. Assim é que muitos que não têm buscado recursos suficientes têm extraído muito pouco da Bíblia, têm obtido muito pouco, ela tem muito mais a revelar. Então, dentre as ferramentas auxiliares do entendimento da hermenêutica, temos, por exemplo, uma ferramenta essencial que tem revolucionado o mundo, tem revolucionado o entendimento acerca dos textos sagrados e tem com louvor trazido muito respaldo, né, muito respeito, tem modificado a forma como o mundo catedrático olha para o texto sagrado, é a arqueologia. A arqueologia, o estudo das coisas passadas, ela tem desenterrado artefatos e esses artefatos têm sido testemunhas oculares acerca da veracidade das afirmações bíblicas. As profecias bíblicas têm sido comprovadas, tá? As informações bíblicas têm sido tornadas relevantes. O que há pouco tempo atrás era tido como carochinha, era tido como desprestigiado, era tido como desprovido de verdade objetiva, tá certo? Então muitas das afirmações bíblicas sobre personagens, lugares, cidades, povos, impérios, reinos, por exemplo, a Bíblia fala sobre os hititas, e a história, por exemplo, de 1600, 1700, sequer tinha ouvido falar que esse povo existia. Então quando a Bíblia menciona um povo desse, os acadêmicos da época, ignorantes em relação a isso, afirmavam que a Bíblia havia inventado um povo. A Bíblia não tinha como, um povo que não tinha como ser comprovado, um povo que jamais existiu, era carochinha. E quando a arqueologia desenterrou os artefatos, né, de Bogascoy, por exemplo, né, os artefatos aí do território turco, que era a antiga Anatólia, veio à luz um povo que a história não conhecia, a ciência não conhecia, e a Bíblia já havia testemunhado acerca dele. Quando, por exemplo, Paul Emily Botta desenterra os artefatos da Alta Mesopotâmia que dizem respeito ao Império de Sargão, ao reino de Sargão. Quando Sargão II viveu e construiu palácios, e a arqueologia desenterrou seus palácios, seus artefatos, as tábuas escritas com cuneiformes, tá certo? E objetos, estátuas estátuas representativas desse monarca. Alguém sobre quem Isaías havia profetizado e que a ciência dizia que era inexistente e que a Bíblia havia afirmado acerca dele e a arqueologia comprova a sua existência. Então vemos a importância da arqueologia. Arqueologia que tem um ramo da arqueologia bíblica, porque tem tantas evidências bíblicas, tantos artefatos bíblicos, que é necessário uma subdivisão da arqueologia para uma ala de arqueologia bíblica. Antropologia, que estuda o homem, então entendemos aí as mudanças na sociedade. Essas práticas, por exemplo, que eram comuns na época de Abraão, de Sara, na época dos israelitas, né, no começo quando eles entraram em Canaã, quando se tornaram um povo, então, práticas que eram comuns naquela época, que estavam de acordo com o pensamento, com os códigos morais da época, e que foram modificadas ao longo da história, e que ao serem lidas pelo homem contemporâneo, o escandaliza. Só que se ele aproveitar os recursos para entendimento da sociedade, da sua transformação, ele vai, a partir de então, ter mais proveito na sua leitura. Vai poder entender o homem de acordo com a sua época. A cronologia, que busca o encadeamento dos fatos narrados nas escrituras sagradas. A diplomática, que analisa os documentos oficiais, tá certo? Como os homens se relacionavam, os contratos, os éditos reais, a importância disso. Vemos aí, por exemplo, como a Bíblia Sagrada, ao apresentar alguns contratos que depois foram encontrados pela arqueologia, pela papirologia, puderam ser comprovados como veracidade, como afirmações sérias, tá certo? De acordo com a história factual. Vemos a economia, que estuda e analisa também muitos fatos que envolvem personagens bíblicos. Abraão, quando desce ao Egito. Isaac, quando Deus ordena que ele peregrine em Gerar.
José, quando tem aquela ascensão ao poder no Egito, ele se torna vizir por causa de um conselho sábio que ele deu em relação à economia. Então, ao analisar os fatos bíblicos com o auxílio dessa ciência, você terá melhor entendimento. A epigrafia, que estuda os escritos feitos em materiais pesados, a filosofia, que estuda as correntes de pensamento, tá certo? A maneira de pensar do homem ao longo da história, a filologia, que analisa os escritos nas suas regras gramaticais. Então temos aí a área científica da hermenêutica com regras rígidas, a geografia bíblica, que analisa o contexto, né, o contexto físico do local, né, por exemplo, quando a Bíblia fala, quando o Evangelho de Lucas e Atos, por exemplo, descreve acerca de locais, mais à frente, estudiosos puderam comprovar a exatidão com que ele falava acerca de portos, cidades, locais por onde Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo e Tito passaram, tá certo? Aspectos da geografia bíblica sobre os quais o autor foi fiel ao narrar os fatos de acordo com a verdade e puderam ser depois comprovados por essa ciência, ciências da geografia bíblica. A história geral, para você contextualizar os fatos bíblicos de acordo com os fatos da história. Então temos, por exemplo, aí, dentro do Evangelho, o julgamento de Cristo, quando, depois de ser apanhado no Getsemane, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, é julgado durante toda a madrugada, é condenado por eles, acusado de blasfêmia, só que eles não podem matá-lo. Então você para pensar, estava na mão deles, por que eles não executaram? E aí você, fazendo uma análise da história geral, você vai saber qual é a situação política de Israel naquele momento. Israel primeiramente foi dominado pelos gregos, depois levantou-se o Império Romano, que dominou os gregos e subjugou também Israel, fazendo Israel tornar-se uma província de Roma, estando Israel então debaixo da Pax Romana, que obrigava a que todo julgamento passasse por um tribuno romano. Então, se os fariseus executassem Jesus ali sumariamente, eles seriam passíveis de condenação pela Pax Romana, pelo tribuno romano, pelas leis romanas. Então a lei romana se sobrepunha à lei interna de Israel. Então eles tinham alguma autoridade, mas não toda autoridade. Por isso eles acusaram Cristo de blasfêmia. Mas quando levaram Cristo diante do tribuno romano, eles tiveram que acusar Cristo de sedição. Porque o único crime que poderia levar a pena de morte para Roma seria sedição. Blasfêmia para eles não ia importar em nada. Então vemos aí, a história geral situa você com relação à história de Israel dentro da história dos outros povos, a história do mundo. E aí, a partir desse pano de fundo que você tem, você entende por que os personagens se comportavam da maneira que se comportavam. Você vê a importância de todas essas ciências. Cada ciência dessa vai ter uma contribuição extraordinária na sua leitura dos fatos bíblicos. Você vai ter um melhor entendimento acerca daquilo que aconteceu, aquilo que é narrado, aquilo que eles falam, aquilo que aconteceu na vida deles por causa dos fatos à sua volta. Quando você entende acerca dessa, você tem essas ferramentas de análise. Por exemplo, quando Paulo prega no Areópago. Paulo, quando prega no Areópago, ele tem um discurso, uma abordagem bastante ampla, né? Ele cita, por exemplo, poetas que eram conhecidos deles. Se eu não me engano aqui, salvo engano, é Epimênides, que fala que nele vivemos e sobre ele nos movemos, algo assim. E Paulo, quando cita personagens que são do contexto deles, Paulo está estabelecendo uma ponte entre o Evangelho e eles. Só que quando Paulo entra na questão da ressurreição, o seu discurso é interrompido. Por quê? O conceito de ressurreição era um absurdo para a cultura grega da época, tá certo? Que tinha o espírito, tinha a metafísica, tá certo? O campo das ideias como algo muito superior à matéria, e a matéria como inerentemente má e corrupta. Então a ideia da ressurreição, ou seja, alguém que saiu do plano material, ir para o plano espiritual e voltar, para eles era um completo escândalo. Então quando Paulo entra na questão da ressurreição, o seu discurso é rapidamente interrompido, não é mais do interesse deles. Então você entende por que esses fatos ocorreram desta forma.
História das religiões, você vai entender, por exemplo, acerca desses diferentes grupos, tá certo? Que haviam lá. Fariseus, saduceus, zelotes, né? Diversos grupos que estavam interagindo dentro daquela situação de momento, tá certo? E temos aí também citado a heráldica, que estuda os brasões de nobreza, estudos da brasões de nobreza, escudos e línguas. Linguística, que estuda a história comparativa das palavras. A numismática, que estuda as moedas. A paleontologia, que estuda os fósseis, com os testes, por exemplo, de carbono 14, que são extraordinariamente importantes para a datação dos documentos. Por exemplo, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, puderam ser datados de 125 a.C. pelo menos, por causa da ciência auxiliar chamada paleontologia, que empreendeu teste de laboratório nele chamado teste de carbono 14. Então analisaram a perda de carbono ao longo do tempo e com essas medidas que eles têm disponíveis puderam datar esses documentos como existindo, tendo sido manipulados pelo menos desde 125 a.C. Com isso nós podemos fazer um estudo comparativo entre textos que existiam desde 125 a.C. com textos que existiam desde 1000 depois de Cristo. Puderam analisar esses dois textos e ver a fidelidade que havia na cópia. Com isso, comprovando a fidelidade dos textos sagrados. Vê aí a importância de uma ciência auxiliar. Quem tem esses conhecimentos pode aprofundar-se mais ainda no conhecimento acerca da escritura, tá certo? Paleontologia, paleografia, que estuda os escritos antigos. Sigilografia, que estuda os selos. Sociologia, que estuda o homem e sociedade. Papirologia, que estuda os papiros. Então vemos aí algumas ferramentas muito importantes para o estudo das Sagradas Escrituras. Agora vamos ver, dentre